Irmãos, abramos o texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29. Diz assim o texto bíblico: Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa a incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Irmãos, Paulo continua aqui usando aquela ferramenta de linguagem, argumentando com um interlocutor imaginário, mas vejam que no versículo 17 ele identifica com quem ele está falando. Se você diz que é judeu, ele está se referindo aqui aos judeus. Ele já havia falado dos gentios, daqueles que, apesar de terem a criação estampada diante deles, que deveriam reconhecer o Criador. Ele já havia falado daqueles que se acham moralistas, e agora ele vai falar aqui dos judeus, aqueles que tinham a tendência de dizer que eram privilegiados, que tinham recebido os oráculos de Deus, o povo da lei, e então, para os judeus era inconcebível que eles estivessem debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus. Paulo, então, ele começa aqui a fazer uma série de inquirições. Paulo começa a fazer uma série de perguntas que vão escancarar a pretensão pecaminosa dos judeus, expondo aqui a terrível hipocrisia deles, que todos eles estavam certamente debaixo da ira de Deus, e nada a não ser a fé em Jesus Cristo poderia salvá-los. Por meio dessas perguntas que Paulo faz aqui, ele os prova até a mais profundeza e mostra que eles não têm nenhuma base em que possa se firmar e nenhuma alegação que possam apresentar. Meus irmãos, talvez nós tenhamos aqui o texto bíblico que trata mais profundamente do tema hipocrisia. Apesar de existir muita coisa na Bíblia a respeito do tema, porque é um tema devastador para o povo de Deus. Esse, irmãos, é um tema devastador para o povo de Deus,
É um pecado que pode atingir todos nós e nunca será demais sermos advertidos pela palavra poderosa de Deus. Nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor, ele advertiu os seus discípulos nesse sentido, lá em Lucas 12. Lucas 12, 1, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. De fato, irmãos, é alarmante a atenção que é dada nas Escrituras a respeito desse tema. E isso acontece porque essa condição é muito comum no meio do povo de Deus. A hipocrisia é algo que todos nós temos a tendência de cair. Esse pecado terrível, esse pecado sutil, principalmente aqueles que ocupam o posto de liderança. Olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Mas trazendo aqui para nós, irmãos, o que estamos falando? Como definir alguém que é hipócrita? E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas características de hipocrisia para melhor entendermos o assunto. A primeira característica que eu gostaria de trazer é que o hipócrita tende a ter somente o interesse teórico e intelectual pela verdade. Nada dava mais prazer, irmãos, nada dava mais prazer ao judeu típico do que ter uma discussão sobre a lei. Eles haviam sido ensinados e treinados nela, eles sabiam parte dela de cor, eles tinham ouvido os grandes doutores da lei discutindo-a e eles gostavam disso, irmãos. Eles gostavam disso. Hoje existem pessoas que não há nada mais prazeroso do que discutir religião e teologia. Basta olhar nas redes sociais. Quantas pessoas se manifestando, discutindo, brigando por causa de teologia, por causa de religião. E todos eles fazem contanto que seja uma discussão puramente intelectual. Aqui entre cena, irmãos, vale a pena ressaltar o perigo para os pregadores e mestres, porque se alguém vai pregar, obviamente, esta pessoa, ela usará o intelecto, mas não se pode apresentar aqui uma mensagem como se manuseia Shakespeare, como se manuseia alguma coisa, alguma matéria comum ou secular, mas o pregador deve apresentar aos seus ouvintes verdades espirituais de maneira espiritual. Outra característica é uma espécie de autocomplacência, uma autossatisfação. O hipócrita está sempre satisfeito consigo mesmo, sempre se congratulando consigo mesmo, nunca há humildade nele. Ele está em maravilhosa relação consigo mesmo. Ele diz: sou piedoso, sou um verdadeiro adorador, nada sei a respeito de pessoas que não vivem como eu. Certamente, um exemplo é aquele quadro mostrado pelo nosso Senhor, texto que nós lemos aqui na ordem do culto. O fariseu orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O termo que Paulo usa no versículo 19 do nosso texto: se você está convencido
E aqui nós perguntamos, convencido de quê? Porque aqueles judeus, eles diziam, vocês são crianças e eu sou mestre. Vocês estão em trevas e eu sou a luz. Ou então, eu sou instrutor e vocês são insensatos. Meus amados irmãos, o hipócrita, ele é absolutamente completo. Ele é a antítese de Paulo, que quando foi pregar em Corinto, como ele mesmo revela, foi em fraqueza, em temor e em grande temor, conforme 1 Coríntios 2:3. O hipócrita, ele está sempre cheio de autoconfiança. É alguém que sobe arrogantemente a uma tribuna e tudo está perfeito. Ele nada sabe do temor de Deus. Ele não tem dúvida da sua capacidade pessoal. Ele está na mais perfeita relação consigo mesmo. É terrível dizer tais coisas. Não é verdade, irmãos? Mas vocês podem comprovar que esse assunto é largamente ensinado em toda a Escritura. E pode observar que alguma coisa de muito sutil acontece no meio dos cristãos. Muitos acham que, por sermos crentes, somos muito felizes e muito revestidos, somos revestidos de uma espécie de autoconfiança que nada falha. Os irmãos conhecem a ilustração de um pastor que ganhou da sua igreja e ostentava na sua sala um grande quadro dizendo: o homem humilde do ano. A verdade, irmãos, é que uma pessoa instruída pela palavra, ela sabe da natureza enganosa do seu coração, para nunca se fazer culpado disso. Porque essa é a próxima característica. O hipócrita nunca se examina a si próprio. Ele não vê a necessidade de examinar-se, afinal ele repousa na lei. Ele é autoconfiante, ele sabe tudo, ele pode ensinar todos os outros. E se todos fossem como ele, tudo seria melhor neste mundo. E a igreja também seria muito melhor. Então, que necessidade tem ele de examinar-se? Ele faz coisas maravilhosas. É um homem bom e Deus está muito contente com ele. Vejam, irmãos, que a partir do versículo 21, Paulo ele começa a questionar, ele faz algumas inquirições, ele faz algumas perguntas. Veja que ele diz: você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Afinal, o ensino é sempre alheio a ele, ele já sabe de tudo, ele não precisa de nenhuma advertência, se sente completo, e como Paulo destaca aqui, vê a necessidade somente no outro. A segunda acusação, a segunda pergunta acusando, é mais grave ainda, pois ele é acusado de fazer coisas que ele diz aos outros para não fazer. Ainda no versículo 21 ele diz: você que prega que não deve roubar, rouba? Vejam que Paulo ele faz uma acusação em forma de pergunta para fazer mais forte a forma de incriminação, e logo em seguida, de forma alguma, ele baixa o tom quando ele pergunta: você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? E essa questão, irmãos, deve nos direcionar para a exortação que Jesus fez no Sermão do Monte, em Mateus 5, porque aqueles judeus, aqueles homens interpretavam a lei para benefício próprio, e Jesus vai mostrar como exatamente deveriam tratar
a lei, a palavra do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 22, irmãos. Você que detesta ídolos, rouba os templos. E aqui é um ponto que talvez ligeiramente mais difícil, porque há uma certa discussão o que significa aqui, porque Paulo diz que os judeus detestavam ídolos. Isso era verdade, irmãos. Os judeus abominavam ídolos. Isso porque eles eram idólatras antes do exílio na Babilônia. Os judeus, eles eram muito idólatras e até irem para o cativeiro da Babilônia, e ao retornarem do cativeiro, eles aprenderam a lição. E uma coisa que eles abominavam eram ídolos. E eles aprenderam a lição. Mas Paulo está dizendo aqui que eles eram tão gananciosos, irmãos, eles eram tão gananciosos que entravam nos templos, aqueles templos idólatras dos pagãos, dos gentios, roubavam, saqueavam os templos, pegavam o ouro e a prata daqueles templos e ficavam para eles. E sabe o que eles faziam, irmãos? Com esse ouro e prata, eles passavam a idolatrar essa riqueza. E Paulo, por isso, faz essa exortação. O ouro e a prata passavam a ser idolatrados por aqueles homens. Vejam que outra coisa que Paulo aqui destaca é que eles desonravam e quebravam a lei, porque apesar de eles se gabarem tanto da lei, do seu conhecimento, observe aqui a exortação de Paulo no versículo 23 e 24. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, diante dessa exortação, queira Deus dar-nos a graça de podermos examinar a palavra de Deus para que, mesmo que sejam verdades duras aqui, nessa carta de Paulo, apliquemos na nossa vida como verdadeira regra de fé e prática. Porque quando lemos a Bíblia, o único motivo de lermos não pode ser mostrar aos outros quanto conhecemos dela, o quanto conhecemos da palavra de Deus, ou discuti-la, mas primeiramente, meus amados irmãos, aplicá-la a nós mesmos. Aplicá-la a nós mesmos. Meus amados irmãos, quando nós lermos a Bíblia, apliquemos-la primeiramente em nós, na nossa vida. Quando você ler a respeito dos fariseus, diga, esse homem sou eu, esse fariseu sou eu. Quando você ler a Bíblia Sagrada, pergunte o que essa passagem está falando a meu respeito. Deixe que as Escrituras sondem você para que sejamos humilhados e aprendamos da palavra de Deus. Os judeus, eles se gabavam das suas histórias de livramento, de serem um povo especial, de terem recebido os oráculos de Deus. E os outros povos prestavam atenção neles. De igual modo, irmãos, as pessoas olham para nós, julgam a nossa vida e tiram certas conclusões sobre Cristo e sobre o cristianismo a partir do que vem em nós. A partir do que vem em nós, irmãos. E a cegueira de muitos cristãos nesse ponto. Porque muitos pensam que pessoas estão fora da igreja porque nós usamos métodos evangelísticos que não deveríamos usar. Mas muitos estão fora, porque olhando para nós dizem, que adianta ser crente? Olhem para eles, como eles são soberbos,
Como eles são presunçosos. Essas pessoas estão julgando Cristo, irmãos, por mim e por vocês. Por isso nós devemos nos perguntar: estou sendo sal e luz neste mundo? Eu estava ouvindo esses dias uma análise de um pastor muito querido na nossa igreja, muito considerado na nossa igreja, e ele afirmando que quem mais perdeu nessas eleições foram os evangélicos. Quem mais perdeu nessas eleições foram os evangélicos, porque certamente o nome de Cristo foi envergonhado em muitas situações, nesse tempo que parece que não acabou ainda. Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olhem para os membros da Igreja de Cristo. Damos nós a impressão de que neste mundo nós estamos gozando da gloriosa presença de Deus, de que estamos apegados às grandiosas promessas do Altíssimo, de que estamos nos beneficiando delas. Somos participantes das insondáveis riquezas de Cristo. E aí então, irmãos, Paulo chega ao seu argumento final, que vai do versículo 25 até o final do capítulo, no versículo 29. Aqui nós chegamos ao que podemos chamar do derradeiro bastião das defesas dos judeus. Depois de um argumento atrás do outro, agora vem a linha final de defesa dos judeus, a circuncisão. A circuncisão. Aquilo que os judeus argumentam como algo que não pode ser colocado abaixo, pois o sinal da circuncisão foi dado aos judeus e a ninguém mais. E mais importante ainda, a circuncisão é mais antiga do que a lei. O possível argumento é que a lei vem com Moisés, mas maior que Moisés é Abraão, a quem foi dado o sinal da circuncisão, que certamente, segundo eles, é indissolúvel. Por isso, o pedido deles é que Paulo volte à origem, Paulo volte ao começo, lá no começo do povo de Deus, daquele que foi chamado para ser o representante do povo de Deus. Abraão, aquele de quem procede toda a raça. Estaria você dizendo, Paulo, que os judeus, nós que somos circuncidados, estamos sob a ira de Deus? Estaria você dizendo que Deus pode criar uma nação para si e depois destruí-la? Estaria você dizendo, Paulo, que Deus pode irar-se do seu povo? Isso é uma coisa inimaginável, Paulo. Isso é uma coisa inimaginável. Este, meus amados irmãos, era o bastião final do judeu. Por isso que Paulo, ele aqui, dedica grande parte dessas argumentações a partir do versículo 25. E Paulo, então, começa a dizer que a circuncisão não tem valor em si mesma. Você pertence ao povo de Deus? Sim, mas somente com a condição: seja santo, porque Deus é santo e o seu povo
é santo. A circuncisão é um sinal externo de algo interno. Portanto, a circuncisão é realmente proveitosa se guardares a lei. É isso que Paulo está argumentando. Se guardares a lei. Se não guardar a lei, no entanto, a sua circuncisão, como diz Paulo aqui, passa a ser incircuncisão. Por isso o argumento aí no versículo 26, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Observe, meus amados irmãos, que o argumento de Paulo, ele chega a um momento aqui que argumenta de forma hipotética. Vejo que há um se depois do portanto. Ele não está asseverando aqui que um incircunciso pode guardar ou alguma vez na vida conseguiu guardar a lei. Ele está apresentando uma situação hipotética, ou seja, se o incircunciso cumprisse a justiça da lei, então o fato dele ser incircunciso não faria diferença nenhuma, porque o que Deus quer é que se cumpra a lei. É isso que Paulo está argumentando. Ele quer um povo santo, e se um homem é santo, se ele foi circuncidado ou não, não conta para nada. Vejam, irmãos, que no versículo 27, Paulo chega a dizer que se fosse possível o incircunciso cumprir a lei, ele julgaria até o judeu. Ele julgaria até o próprio judeu. Olha o que ele diz: certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. E por isso a declaração que fecha aqui com chave de ouro, praticamente aqui o resumo do capítulo 2, quando ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, judeu é aquele que o é interiormente, pelo Espírito, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que impressionar os outros é fácil. Impressionar os outros é fácil. Você pode impressioná-lo como pregador, você pode impressioná-lo como mestre, como pessoa de alto nível moral, porque o que eles veem é o exterior, não o coração. Entretanto, Deus vê o coração, Deus vê o interior. Hebreus 12, 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, irmãos, o que é que nós temos a ver com os judeus? Daqui a pouco eu vou ser acusado aqui nos dias de hoje, né, irmãos? Como estão os dias de hoje, eu vou ser acusado aqui de antissemita. Afinal, estamos aqui falando dos judeus. Como é que podemos, então, aplicar essas verdades na nossa vida? Deveríamos aqui fazer algumas perguntas, como fez Paulo àqueles judeus, agora aplicando a nossa vida, porque o que nós vimos aqui é que aquelas argumentações dos judeus entraram em colapso. Até mesmo o último bastião foi atropelado pelos argumentos do apóstolo Paulo, porque não há um justo, não há um justo sequer. Lições para as nossas vidas, irmãos, algumas lições para a nossa vida. Ser membro de igreja não garante a salvação. Não é porque o seu nome está listado na classe da escola bíblica dominical, não é porque o seu nome está rolado na membresia da igreja que nós temos a salvação garantida.
É necessário, meus amados irmãos, ter o coração circuncidado pelo poder de Deus, e aquele que é circuncidado no coração vive conforme os preceitos de Deus, não conforme os seus próprios preceitos, não conforme as suas próprias ideias, mas conforme a palavra. Existem pessoas que se gloriam: sou dessa ou daquela igreja, eu sou presbiteriano, reformado, calvinista. Nada disso, meus amados irmãos, garante a salvação. Ter conhecimento da verdade e ensinar os outros não é garantia de salvação, irmãos. Os judeus, eles eram membros da igreja na antiga dispensação e tinham alto conhecimento do que qualquer gentio naquela época, mas não dispunham da verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida devassa, sem nenhum compromisso com a verdade que conhecem, irmãos. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida dissoluta, mas que conhecem muito da palavra de Deus. Quando Jesus manda aqueles 70 evangelistas, lá em Lucas 10, ele diz a eles: preguem o evangelho. Se aceitarem, amém. Se não aceitarem a verdade, sacudam os pés, pois menos rigor haverá para Sodoma do que para aqueles que não aceitarem o evangelho. Ouça com atenção o que eu vou ler aqui, irmãos. Ouçam com atenção. Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Eu vou ler de novo, irmãos. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Outra lição, irmãos: participação nos sacramentos também não é garantia de salvação. Aliás, este era um dos grandes problemas dos judeus. A grande pedra de tropeço para eles era a circuncisão. Eles achavam que era suficiente. Não quero aqui, meus amados irmãos, que vocês me entendam mal, não quero depreciar aqui o valor dos sacramentos do Antigo Testamento, da Nova Aliança. Não quero aqui depreciar os sacramentos da antiga dispensação, a Páscoa e a circuncisão, muito menos os sacramentos na nova dispensação, o batismo e a ceia do Senhor. Não é isso, irmãos. Mas não pense que você está seguro porque foi batizado. Os meios de graça são para a nossa santificação, acompanhados da palavra, pela fé, sinais de realidades espirituais que já aconteceram dentro de você, no seu interior, no seu coração. Mas que coisa terrível, pastor. Quantas palavras duras. Que versículos duros que nos trazem preocupações. Este é o objetivo do apóstolo Paulo, irmãos. Mostrar que todos são culpados. E além de serem todos culpados, muitos se acham acima de qualquer coisa por terem privilégios espirituais, que nós acabamos de listar aqui. Se consideram salvos por serem membros
por conhecerem a verdade, por ensinarem na escola bíblica dominical, ou mesmo participarem de sacramentos, se acham suficientes e justos diante de Deus. E aí é que vem a hipocrisia. E aí é que vem a hipocrisia. Meus amados irmãos, a maior dificuldade do homem é bater no coração e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia porque eu sou pecador. Essa é a maior dificuldade do homem. Reconhecer o seu pecado, se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele está distante do Senhor, distante do Criador. A maior dificuldade para o homem é dizer: eu não consigo andar com as minhas pernas. Eu jamais conseguirei cumprir a tua lei. É por isso, irmãos, que aqui, na palavra, há uma notícia ruim. Sim. Qual é? Todos nós somos pecadores. Você se acha o tal? Você se acha o tal? Você está perdido. Você acha que é bom? Você está perdido. Mas a palavra destaca aqui, irmãos, as boas novas também. E as boas novas do Evangelho é que tem saída para você. As boas novas do Evangelho é que tem saída para você. O Salvador é Cristo. Ele é que salva, irmãos. Não coloque confiança nas suas forças. Não coloque confiança no que você é, no que você tem à disposição na igreja. Coloque a sua confiança em Cristo. Essa é a boa nova. Ele salva, Ele é o Salvador. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Bendito seja o Evangelho, irmãos. Bendito seja o Evangelho que nos salva. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.